Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, meu irmão. Muito boa noite, minha irmã. Está entrando no ar mais um podcast Palavras de Fé aqui por este canal abençoado. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está inscrito aqui no canal do YouTube, você que tem nos acompanhado. Que Deus te abençoe abundantemente. É um prazer muito grande estar com você aqui todas as quinta-feiras. Na verdade, nós estamos juntos aqui todos os dias, né? De segunda a sexta-feira nós estamos aqui, né? Trazendo o melhor para você, um conteúdo de bênção, uma palavra de fé, de esperança ao seu coração. Mas as quintas-feiras é especial, né? Quinta-feira nós reservamos para fazer esse podcast, trazendo aqui convidados, convidadas, homens e mulheres de Deus muito especiais, pessoas que vão agregar na nossa vida espiritual. E hoje, com muito prazer, né? Com muito prazer, eu estou recebendo uma mulher de Deus, escritora, pastora, né? Uma serva do Senhor Jesus. E eu já quero colocá-la aqui comigo, eu já quero colocá-la no ar aqui comigo, né? Nossa querida pastora Márcia Pacheco. Deus te abençoe, pastora. Deus abençoe. Olá, a paz esteja com todos. Muito bom estar com vocês. Estou um pouco tímida, vamos ver como vai acontecer durante todo o processo. Mas é sempre um privilégio falar da palavra de Deus, falar de Deus é sempre uma honra, um privilégio, então vamos lá. Amém, né? Glórias ao Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida. E eu já quero pedir para você que está nos assistindo aqui, ó, já deixar o like aí no vídeo, tá bom? Já deixa o like, já compartilha, já vai compartilhando esse vídeo, tá bom? Já manda aí para os grupos do WhatsApp, grupo da família, grupo, né, no geral, do trabalho, da igreja, né? Manda para todo mundo aí que nós estamos ao vivo aqui pelo canal do YouTube, @MarcosConchado, e hoje, né, muito especial, recebendo essa grande mulher de Deus, serva do Senhor, né? Eu tive a oportunidade, ela não me viu, né? Mas eu tive a oportunidade de ouvir uma pregação dela num culto de sexta-feira, na tarde da bênção, lá na igreja sede. Eu estava trabalhando lá na superintendência, Glória né? a Deus. E foi uma bênção, viu? Foi uma bênção, uma pregação abençoada e que eu até repliquei na minha igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Como a igreja é bem grande, a gente nem sabe, né? Quem está ouvindo ali, trabalhando ali, né? No ITQ e tudo mais, mas que bênção que a minha voz chegou até lá. Né? Que bênção, nós estamos aqui. E eu já quero dar oportunidade para a pastora, né? Se apresentar, né? Ela já cumprimentou você, já cumprimentou os nossos queridos amigos, mas eu quero dar essa oportunidade para a pastora se apresentar, né? Ela é pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá na nossa igreja sede, com o nosso líder, né? Reverendo Derlei Gonçalves, que já esteve participando aqui do nosso podcast, já esteve, inclusive, né? Não sei se ele está vendo esse vídeo, mas se ele tiver, pastor Delei, já estão querendo o segundo episódio, hein? Já estão querendo o segundo episódio com o pastor Delei, né? Então, fica aí o convite, meu chefe, fica aí o convite para o senhor, tá bom? Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Então, eu quero que ela se apresente, pastora Márcia Pacheco, é a nossa coordenadora, né? O seu esposo, o pastor Matusalém, são nossos coordenadores de casais, né, da região de Jundiaí, mas eu vou deixar ela se apresentar em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá. Então eu sou Márcia Pacheco. Eu faço parte de vários ministérios, viu, gente? Porque a gente que está na obra, a gente é 1001 utilidades. Mas, né, a priori, nós somos coordenadores de casais, eu junto com meu esposo, nós coordenamos aí a região. E nós trabalhamos com casais já há mais de 19 anos, né, mesmo nos bastidores. Então, é um ministério que cresce muito no nosso coração, que nosso coração queima, porque nós amamos ver famílias, né, abençoadas, famílias ali tendo o Senhor como Senhor da sua casa. E nesse meio tempo, então, assim, eu escrevi alguns livros, né, na verdade, 4 livros, né? E um primeiro livro foi Não Mais Medo, que tem a ver com, né, como o próprio nome diz, medo, e já começava de mim.
Porque eu queria muito escrever desde a minha infância, só que toda vez que eu pensava em escrever, eu falava, não, eu tenho medo que as pessoas, né, do que as pessoas iriam falar e tudo mais. Mas aí aconteceu que o senhor falou, vamos falar sobre isso. E aí, dentro desse contexto, eu escrevi o primeiro livro, depois escrevi mais 2 livros, e um infantil também, que eu gosto de trabalhar. Trabalhei com criança também, muitos anos na escola bíblica, então é uma área assim que eu gosto muito. Então, eu estou na educação, como professor da escola bíblica, eu estou na intercessão, também faço parte ali, junto, né, com o Ministério da Uniora, um pouco mais tímido, já estive mais, mas aí às vezes a gente vai dando um espaço para outras pessoas se envolverem ali, mas e estou sempre trabalhando também junto com as mulheres, e onde me chamam eu estou ali, eu sou mil e uma utilidades, mas o principal é que eu sou uma serva do Senhor, eu amo servir. Então, esse é um processo. E atualmente, né, alguns poucos anos aí, mas fui para a faculdade, fiz faculdade de psicologia, amando do Senhor, e hoje eu estou atuando também como psicóloga. Então, atuo como psicóloga, estou na igreja, faço parte, né, faço culto também aí da diurno, e aí estou aí, sempre fazendo a obra, sempre falando de Jesus, e sempre deixando Jesus brilhar através das nossas vidas, né, que esse é o grande propósito. Então tá aí um pouquinho da pastora Márcia, e eu já quero começar o nosso podcast, o nosso bate-papo, pastora, perguntando para a senhora como foi a conversão da pastora. Como que foi que a pastora veio para Cristo, né? Como que foi essa trajetória? Olha, esse assunto é assunto para um livro, viu? Quem sabe no futuro. Mas a real é que, vou ser bem sincera, eu não gostava muito de crente, não. Não gostava, eu era um pouco assim. Na verdade, eu cresci tendo um pezinho assim na igreja evangélica. Minha mãe, a família da minha mãe, então os meus avós maternos eram da Assembleia de Deus, então eu cresci assim. Só que a minha mãe não servia muito e meu pai, a história dele é bem louca, né? Então, meu pai era alcoólatra, e meu pai fazia coisas assim absurdas. Mas de vez em quando eu ia com a minha mãe assim participar da igreja, mas eu não gostava muito do contexto. Então eu fazia piada, eu era aquele tipo bem sarcástico, sabe? Assim, com as coisas. E eu falava uma coisa que eu falava muito que hoje eu falo Deus falou assim, sabe aquele tipo que você fala e depois volta para você? Eu costumava dizer que por que crente é tão barulhento? Por que eles falam tão alto? E hoje, se você estiver nos cultos, ou mesmo que eu não esteja ministrando, ou mesmo que eu esteja apenas, né, sentada assistindo, você vai ouvir o glória a Deus, porque é involuntário, é como se viesse de dentro de mim. E hoje eu sou uma crente bem barulhenta, mas para a glória de Deus. Então, assim, eu me converti, a minha história realmente é uma história que dá realmente um livro aí. Eu me converti através de sonho, porque eu era bem resistente a qualquer tipo de pregação. Então, todas as pessoas, quando falavam comigo, eu resistia, sabe? E meu esposo tinha acabado de retornar, porque ele também vinha de berço evangélico, né? A família dele é toda da Assembleia de Deus. E ele retornou na quadrangular, que era bem em frente à casa que a gente morava antes. E eu fiquei muito brava, porque eu falei, nossa, agora ele vai virar aqueles crente chato. E aí, não, e aí, tipo assim, ele chegava em casa e eu fazia de tudo para provocar. Então eu era difícil, eu me converti, gente, me converti. Quem me vê hoje não me conhece no passado. E é lindo como Deus faz a obra. Então, assim, ele chegava, eu colocava Ivete Sangalo e ficava ali, sabe? Eu queria provocar mesmo. Mas aí um dia o Senhor me visitou em sonhos e eu tive um sonho meio apocalíptico assim. Mas o Senhor fez uma obra na minha vida e aquele dia ele me chamou e ele me deu a escolha, né? Tipo, e aí? Você quer ficar onde está ou você quer estar nesse lugar que eu quero que você esteja? E aí foi aí que eu me converti, mas foi através de sonho, porque eu era resistente mesmo à pregação. E até hoje, né, quando as pessoas falam, eu não costumo abordar as pessoas com essa fala. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Eu acho que, para mim, essa fala, ao invés de me aproximar, me afastava. Porque parecia que eu não tinha Jesus. Como você está dizendo que eu não tenho Jesus? E para quem não é convertido, entender isso é difícil, né? Então, Deus, ele sabia que, querendo ou não, desde a minha infância, eu já tinha, né, um certo chamado ali, principalmente para a área de intercessão. Mas
o Senhor sabia ali o meu contexto. E quando as pessoas falavam isso de forma tão drástica, você tem que aceitar, senão você vai para o inferno. Eu ficava assim, tipo, com raiva. Eu ficava, não é assim, tipo, né? Parecia que eu tinha que ser de qualquer forma. Mas aí realmente o Senhor veio com um sonho e através do sonho ele me chamou e eu falei sim para ele. Mas foi um sonho bem difícil, assim. Em outro contexto posso até contar. Mas eu sonhei mesmo com o fim dos tempos. E na época, né, meu marido estava muito crente. E eu tive um sonho tipo série do Netflix, sabe? Que você acaba, aí não acaba, aí você começa outro episódio. Então eu acordei na primeira vez e fiquei assustada, fiquei assim, nossa, né? Aí eu voltei a dormir. Aí continuou daquele lugar que tinha parado. Aí eu acordei de novo, assustada, com medo. Aí foi de novo e aconteceu de novo. Aí na terceira vez, quando eu iria para a quarta, eu falei: ah, não, eu vou falar com meu esposo. Aí eu acordei ele, falei: amor, eu tô sonhando com isso, isso. Aí ele puxou a Bíblia do lado e abriu Mateus 24. Aí eu fiquei com raiva. Falei: ah, não, lá vem você com esse papo de Bíblia, agora você só fala disso. E eu fui para o outro quarto e falei: não, agora esse papo de crente e tal. Aí eu fui para outro quarto, mas não conseguia dormir, porque eu tava com medo de voltar a sonhar o que eu tinha sonhado. E aí, depois de algum tempo, durante o dia, eu fiquei naquele, né, de choro, assim. Mas aí eu chamei, né, uma pastora que fazia parte do contexto do meu esposo, e ela veio, e a primeira coisa que ela fez foi o quê? Abrir? Adivinha o que ela abriu? Qual foi o texto que ela leu? Mateus 24. Falei, não, isso é um comprou para com a minha vida, meu Deus. Mas aí eu entendi que o Senhor realmente estava me chamando e ele me queria mesmo. E aí começou assim. Olha só. Aí foi o ponto onde a pastora veio para Cristo. Exato. Né? Então, assim, ele veio me buscar, né? No sonho. É. Ele veio e falou: vem, eu venho, eu venho. E É você que eu quero, não tem choro. Sim, e era estranho pensar nisso, porque você escuta falar disso, né, quando você não é convertido, só que você não leva muito a sério, você fala, não, isso é religião, e eu sempre falava, eu já tenho Jesus, porque, tipo assim, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, eu não faço nada, eu sou uma pessoa boa, por que eu preciso, tipo, ser crente para ter Jesus? Eu posso ter Jesus onde eu estou. E tanto que até os meus 15 anos, 14 para 15 anos, na minha cidadezinha que eu morava, o padre da cidade, todo ano ele ia na minha casa para convencer meu pai a me batizar. Porque ele falava que eu era, esqueci a palavra agora, pagã, porque eu não tinha sido batizada. Sim. E todo ano ele ia lá conversar com meu pai, e meu pai falava, não, ela não vai batizar quando ela escolher, que agora ela não vai ser nada. Aí, quando foi com 14 anos, eu falei, pai, eu quero. Aí eu fui para a católica, eu fiz o crisma, eu batizei, fiz a primeira Eucaristia, ganhei o tapinha lá do bispo, fiz tudo. E aí, casei na igreja católica tal, eu achava que eu era super católica. Então, eu falei assim, eu tô bem aqui. Sabe aquele preconceito? Porque às vezes a gente tem, né, esse preconceito. A gente não entende que Deus, Jesus, não é religião. E às vezes a gente quer vestir Jesus com a roupa da religião, mas a real é que não, Jesus é Jesus. E hoje, quando tem um contexto de religião assim, eu sempre falo, gente, não quero discutir religião, porque religião o homem criou, mas Deus está acima do homem. E aí, eu era um pouco assim, né? Fiquei um pouco religiosa nesse período. Aí depois, quando Jesus me visitou, eu falei, uau, realmente é real. Ele me quer por algum motivo. Vamos lá, né? E eu fiquei feliz, né? Na hora eu fiquei assustada com o sonho, é lógico. Imagina, não era sonho, era um pesadelo. E aí eu falei, não. E ele me visita, ele sempre fala muito comigo através de sonhos. Hoje eu entendo isso, mas naquela época eu não entendia. E foi assustador. Foi meio assustador, assim. Mas no final deu tudo certo. Aí a senhora veio para Cristo, a senhora veio para Jesus. A senhora já estava aqui em Jundiaí ou estava no Mato Grosso. Isso, eu sou natural do Mato Grosso, sim, mas eu estava em Louveira, que eu moro atualmente em Louveira, né? Eu congrego em Jundiaí, eu vivo de Jundiaí, mas a minha casa é em Louveira. Então foi em Louveira, o meu esposo, ele foi, né, visitar uma igreja quadrangular, e o senhor, ele sentiu o chamado de Deus para lá. E então era curioso, gente. Eu era difícil, pastor, como eu era difícil. O meu filho, né, que é o Marcos Guilherme, ele era bebê, e aí a igreja era na frente do nosso condomínio. Então, e a gente estava sem carro, então a gente ia a pé. Aí a gente passava, quando chegava na frente do condomínio, ele falava assim, vamos comigo para a minha igreja. Eu falava, não, eu quero ir para a minha.
E aí ficava aquela briga por causa da criança, né? Tipo, com quem que a criança ia. Aí eu disse para ele um dia assim: se você levar ele, tá bom? Você pode levar meu filho. Só que você vai ter que cuidar dele. Eu não quero que você fique passando ele de mão em mão para as irmãs da igreja. Então é você que vai cuidar. E aí ele foi obrigado a trocar a fralda, fazer tudo. E aí descia, né, para a igreja católica, né? Por causa da religião mesmo, não que eu seguia, algo assim, porque eu era aquele tipo que ia de vez em nunca, né, na igreja. Mas naquele período eu fiquei muito, muito religiosa, assim, eu ia todo domingo para contrariar mesmo meu esposo, naquele período que eu não falava, eu não queria que ele fosse crente. E aí ele começou a levar meu filho, e aí depois desse sonho, que não demorou muito, foi alguns meses. Na verdade, meu esposo, ele fez uma campanha, aí entra sempre aquela pessoa que ora por você, né? Teve uma campanha na igreja de, acho que 4 dias, e no final ia terminar com uma vigília. E meu esposo participou, mas eu fiquei tão brava. Porque eu falava assim, agora você vai morar na igreja. Leva a sua cama pra lá. Todo dia está na igreja, meu Deus do céu. Virou aqueles crente maníaco, né? Tipo assim. E aí, na sexta-feira ainda, ele foi pra vigília e não chegava. A vigília era até as 5 da manhã. Eu falei, meu Deus, agora sim, perdi o marido. Perdi o marido pra quê? Pra igreja. E aí ele chegou às 5 da manhã. Ele tinha feito um propósito na época. De 4 coisas que ele queria muito. E um dia, com certeza, se você chamar ele, ele vai contar. Que era a compra da nossa casa, a abertura da empresa dele, que a gente estava recente em Louveira, e a terceira coisa, ele queria muito ser batizado no Espírito Santo, e a quarta coisa seria a minha conversão. E aí, naquela sexta-feira, ele foi batizado no Espírito Santo. Então, ele ficou no carro, ele chegou umas 6, quase 7 da manhã, que ele foi levar todo mundo depois da vigília. A mulher dele brava em casa, e ele decidiu levar todo mundo para casa, porque ele estava tão feliz. E ele é assim, né? O coração dele é assim. E eu lá esperando, falei, meu Deus, esse homem não chega, meu Deus, agora sim perdi o marido para a igreja. E aí ele chegou e não entrava, tipo assim, não estava em casa. E eu peguei, liguei, aí ele, eu tô aqui na frente de casa. Eu falei, ué, o que você tá fazendo no carro, na frente de casa? Aí ele pegou e falou assim, é porque eu tô aqui. E aí ficou lá. E com a música ligada e ficava lá falando um monte, né? Aquelas línguas que pra mim na época era estranho, que eu fazia brincadeira, eu zoava, falava, eu também sei falar embolada assim. E ele ficou lá um tempão. E quando ele entrou, ele tava tão feliz que ele foi batizado no Espírito Santo e aquela coisa toda. Porque pra ele foi assim, fazia meses que ele tava pedindo isso, né? E aí ele entrou e falou, eu fiquei brava assim e tal. Mas isso era sexta. De sábado para domingo, eu sonhei. E me converti. Aí. Uau! Então a oração do marido fez muito efeito. A oração Fez do efeito. muito Bem que a palavra fala, né? Que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Sim. No domingo à noite estava eu lá na igreja chorando, dizendo: eu quero esse Jesus. Né, depois de toda a batalha espiritual que a gente viveu, né, que ele viveu, principalmente porque não é fácil você ir para a igreja ou ir para a vigília, a sua esposa está brava em casa, né? E às vezes acontece também o lado contrário, às vezes é a mulher que vai e o marido fica em casa, fica bravo, porque agora você quer ficar morar na igreja, então tem toda essa fala. Mas o Senhor realmente veio e me visitou, me chamou e até aqui estou. E isso já tem 20 anos. Que benção, hein? E como foi para vocês chegarem na Igreja Quadrangular? Então, na verdade, foi tudo assim muito novo, né? Já vinha com esse contexto. Até então, antes de realmente ter o sonho, de vez em quando eu ia com meu esposo nas programações. Porque a igreja em que eu me converti tinha muitas programações que trazia, né, fazer esse contexto evangelístico. Só que eu ia com aquele olhar crítico, né? Então eu olhava assim e falava, aquele garoto com aquele cabelo todo esquisito, olha aquela jovem. Então eu ficava muito crítica. E eu ficava assim, tipo, porque nós que estamos, quem estava fora, a gente tem uma visão do crente muito quadradinho. E a quadrangular, ela tem um crente que não é esse quadradinho. Então isso foi um pouco assim, diferente. Só que eu gostei. E aí depois, quando eu me converti que eu falei, nossa, eu gostei. Não tem aquela coisa de não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Eu posso continuar sendo eu mesmo, né? Não tem aquela doutrina tão rígida que eu conhecia do crente que tinha sido me apresentado. Sim. Então, foi mais fácil para mim. Então, assim, e a história da quadrangular sabe, me deixa muito, sabe, de ter sido uma mulher, né, da história de Aimee,
me abraçou, assim, de um jeito muito lindo, porque eu sou assim, né? Então eu amo ver uma mulher avante pois. Sabe? Quando você olha para uma mulher e aquela mulher é avante pois, me inspira. Me inspira aquela mulher que desbrava, tipo, que alguém diz para ela assim: olha, não, aqui não cabe você. E você fala: não cabe porque eu vou com meu Deus. Eu amo isso, foi fantástico. Então, assim, a quadrangular, ela me abraçou e eu abracei, e eu amo essa história. Eu amo a forma com que o Espírito Santo é tremendo, sabe? E o meu contato assim, com o Espírito Santo também foi algo assim muito louco. Um mês depois de convertido, meu marido voltou na mesma vigília, que a vigília era uma vez por mês, e ele disse: um mês depois de tudo que aconteceu na nossa vida, deu tudo certo, tudo que ele pediu deu certo. Aí ele falou: vamos lá, vamos comigo na vigília que eu quero agradecer. Eu falei: nossa, mas como que é essa vigília? Aí ele explicou como que era e tal. Eu falei: tá bom. Aí eu fui. Mas imagina como eu fui, pastor. Eu fui assim, do tipo, pensando: ai meu Deus, né? Que medo. O que acontece aqui? E aí, quando chegou lá, tipo, tava lá cantando, orando, e o Espírito Santo não veio sobre mim antes de descer as águas. E eu comecei a falar em línguas, e eu tentava segurar minha língua, eu ficava assim, e eu tentava segurar, porque eu falava, meu Deus, coisa louca, que coisa louca. E aí eu lembro que veio uma pastora e falou para mim assim: você fez graça aos olhos de Deus, só deixa fluir. E depois disso eu virei a crente barulhenta, e eu amo o Espírito Santo. Essa sou eu. Muito Que benção. prazer, eu sou. Essa é a pastora Márcia, que benção. Isso, eu sou assim, essa sou eu. Aí depois que você se converteu, ficaram firme na igreja, vocês já estavam na quadrangular de Jundiaí com o pastor de lei, estavam... Não, na verdade a gente congregava aqui em Louveira mesmo, nessa igreja que era bem na frente de casa. E ali a gente aprendeu muita coisa. Então a gente foi se formando como crente, né? Mas aí aconteceu de nós querermos buscarmos uma igreja maior, não uma igreja mais bairro, mas uma igreja maior. E então nós chegamos lá na Vila Arens. E foi assim, algo também diferente para nós, né? Que você está acostumado numa igreja de 150, 120, 150 membros, e aí você vai para uma igreja tão grande, então no começo foi assim. E quando nós saímos, fomos para Vilares, a gente já, o meu esposo já era, né, consagrado pastor, mas eu não queria ser pastor. Não, eu não. Meu marido, você pode ser meu marido, mas eu não. Então, deixa eu só cortar, senhora. Aproveitando que você entrou na igreja, já conta para nós como que foi receber o chamado ministerial também. o chamado ministerial também foi um processo, viu? Não queria, não. Eu falava assim, eu lembro que o pastor da igreja que eu congregava, né, que eu participava, uma vez ele falou assim: Márcia, tá na hora de você abrir o culto. E a minha casa era praticamente na frente da igreja. Ele falou: você vai abrir o culto, você vai fazer a abertura do culto a partir de agora. A Márcia, gente, eu me converti. Sabe o que eu comecei a fazer de verdade? Eu chegava atrasada nos cultos só para não abrir o culto. Eu ficava esperando o louvor cantar pelo menos 2 louvores lá de casa que eu ouvia. Aí eu falava: agora eu posso ir. Aí ele falava assim: mas você, né? Eu falava: eu não quero, eu não vou. E aí eu não queria mesmo. Mas quando eu cheguei realmente na Vila Arens tal, o Senhor começou a me empurrar mesmo para o ministério. Primeiro, com relação a isso, que a minha visão de ministério é cuidar de pessoas. Até então, quando eu estava em Louveira, eu não me envolvia na vida das pessoas. Do tipo, eu não queria, tipo, cada um no seu quadradinho, eu fazia tudo. Eu era tipo aquela boa Marta, entendeu? Então eu fazia tudo. Por que precisa eu tô ali? Meus filhos cresceram assim, eu dava aula na escola bíblica com a minha caçula do canguru dando aula para as crianças. Mas eu falava assim, não, isso não é para mim. Mas aí quando chegou lá, o Senhor começou a apertar e falou assim: eu quero que você comece a cuidar de pessoas. E aí eu tive uma experiência bem assim, com o Espírito Santo de ativação. Porque até então era como se eu estivesse, tipo o Paulo, aprendendo, mas não agindo. E aí depois que eu cheguei, realmente é que eu fui agir. E aí foi um processo. E aí o que acontece? Na verdade, eu ficava assim, eu comecei a ministrar em algumas igrejas, as pessoas começaram a me chamar, e o Senhor começou a me impulsionar, e falou: não, eu quero que você vá para o ITQ, vai cursar o ITQ. Tá bom, falei, fui. Aí comecei a fazer o ITQ, o Senhor: não, eu quero que você vá para o ministério. Eu fiquei assim, né, meio assustada. Mas a essa altura eu já estava
até então eu estava seguindo a Jesus, né, os primeiros anos, mas eu não estava assim como espírito a ponto de dizer, eu sou sua, faz o que o senhor quer. Então ainda tinha uma certa limitação, né? Pode ir até aqui, mas aqui não. Mas aí, nesse período, eu já estava com essa fala, assim, eu faz o que o senhor quer. Tá bom, eu vou. E aí eu fui consagrada também a pastora e fiquei acompanhando meu esposo, né, até então. Mas foi isso. Gente, é muita coisa, se eu for ficar falando aqui, eu vou só... É muita coisa, realmente muita coisa. A gente tem tempo ainda. Mas que bênção, pastora. Aí a senhora recebeu o chamado para o ministério, aí a senhora começou a atuar já em que área da igreja, já com o ministério? Então, na verdade, com o ministério, antes mesmo do processo do ministério, eu fui muito para a área da intercessão. Então, na verdade, aqui em Louveira, já tinha algumas pessoas que eram, assim, sabe, tem mulheres, eu falo com relação a mim, com relação às mulheres, que inspiram você. Então, eu já tinha algumas mulheres referências que me inspiravam nessa área de intercessão. E quando chegou, me chamaram para essa área de intercessão, eu comecei a ir e participar, e eu fui cuidar do grupo de intercessão. E aí, a partir disso, eu fui sentindo também, não só dentro da igreja, porque é como se a gente tem um ministério dentro da igreja, mas o ministério, eu costumo falar para os meus filhos que na igreja, em todo contexto, é a minha fala aqui em casa, é um piquenique. O verdadeiro banquete é o que você tem na sua casa e na sua vivência. Porque, afinal de contas, a gente passa 3, 4 horas na igreja pensando em cultos semanais ou mais, 5, 6 horas. E o resto dessas horas a gente está na vida. Então, a gente precisa ter esses banquetes também lá. Então, nesse contexto, eu comecei a ter umas experiências bem legais com Deus. Então, assim, eu comecei a ficar muito pelo Espírito Santo. O Espírito Santo começou a falar comigo de uma forma tão linda, assim, que era novo para mim. E ele começou a, tipo, mandar eu fazer coisas do tipo, vai até um supermercado que vai ter uma pessoa lá, tal, tal. E era tudo novo. E eu ficava assim, me sentindo louca, né? Tá bom, eu vou. Meu esposo ficou preocupado, falou, meu Deus, o que tá acontecendo com essa mulher? Agora ela tá doida, tá fazendo umas coisas loucas. Mas eu comecei a agir assim. E aí teve um culto que foi um ginásio, na verdade foi num campo de futebol em São Paulo, que estava aquele pastor Benerrim. Não sei se vocês conhecem, que quando a gente fala de Espírito Santo, a gente tem essa busca, né? Então eu comecei a ler o livro Bom Dia Espírito Santo, não li, acho que eu já li esse livro umas 8 vezes, assim. Faz parte da minha vivência. Então eu comecei a ler e fiquei ainda mais entendendo o que estava acontecendo comigo. Falei, agora eu tô entendendo, é isso. E aí a gente foi para esse ginásio e tal. Quando chegou lá, tudo estava acontecendo. E eu falei, Senhor, eu quero um divisor de águas na minha vida. Eu quero que a partir disso, algo assim aconteça. Eu tô nessa vibe. E aí tal, acontecia, né? Então, tipo, quem conhece o pastor Benerrim sabe, tem aquele lance que ele lança o casaco e as pessoas caem, enfim, eletricidade. E tudo acontecia ao meu lado e comigo nada. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Porque eu vim aqui para buscar e não tá acontecendo nada, tal. Mas eu senti a presença de Deus, tal, mas eu queria algo, sabe aquela coisa louca, assim? Você sabe que, né? Aquela sede, né? Isso! Aquele Eu queria, tipo, desejo de... eu queria, assim, sabe, dar choque, eu queria, sei lá, eu queria coisas sobrenaturais. E aí não aconteceu muita coisa. Mas aí eu voltei de lá convicta de que eu tinha ido buscar alguma coisa e tinha recebido. E aí, a partir disso, eu comecei a desenvolver um amor tão grande por pessoas e por almas, que eu comecei a orar, Senhor, me ensina a amar o amor de Paulo, que Paulo ensinou. E aí eu comecei a me desgastar pelas pessoas, aí eu entendi meu chamado ministerial para pastoreio, entendeu? Que tem a ver com cuidar de pessoas. E aí eu comecei a desenvolver. Passou uma semana, mais ou menos, o meu esposo foi convidado, né? Na verdade, ele conversou com alguns pastores em Campinas, onde o pastor Benerrim iria estar. E aí ele falou assim, olha, vai ter algo que você vai? O amigo falou, não, vamos comigo. E eles foram. Quando chegou, eles foram, né, eles ficaram no altar, junto com o pessoal, com o grupo todo. E nesse dia, o pastor Benerrim, ele pregou o quê? Ele ministrou lá na igreja, tudo foi uma bênção. Só que aí depois lá na sala onde estavam os pastores, meu marido estava lá, ele ministrou uma bênção diferente que era para as esposas. Ele disse assim, olha, tem algo hoje que eu preciso entregar para as esposas.
Então, vocês que estão aqui, que não estão com as esposas, se prepara que eu vou entregar algo e vocês vão levar para elas. E aí meu marido entendeu, porque eu estava naquela sede, sabe, de algo. E aí meu marido recebeu e trouxe, e aí depois disso virou uma loucura na minha vida na área espiritual, porque o Espírito Santo veio assim. E hoje eu entendo a voz, eu ouço a voz, eu desejo a voz, e quando a voz não fala comigo da forma que... Dessa forma, você tá entendendo? Eu penso, tem alguma coisa estranha, eu preciso buscar mais. Preciso ir para o secreto, preciso fazer algo, porque é unção, né? E a unção, ela tem um preço. Né? Quem lê o livro do Benihim sabe como que é o preço da unção. Então, a unção exige de você. E aí eu comecei a falar, não, eu tô disposta. E vou para oração, e tenho o meu cantinho. Na minha casa tem um quarto específico para oração. Então, é o meu lugar. Meu canto secreto. Olha que benção, né? O quarto de guerra. É, exatamente. É até engraçado você falou isso. Tem uns amigos dos meus filhos, né, que eles fazem piada, eles falam assim, eles fazem brincadeira, né? E falam assim, vamos levar esse amigo na porta do quarto de oração da mãe. Se cair é porque tem alguma coisa ruim. Aí eu dou risada, falo, então vamos lá, vamos fazer o teste. Eles, não querem, não. Não, tá escondendo. Agora você tá crente? Aí eles que benção. E aí, qual foi a experiência, pastora, que marcou a sua vida nesse tempo que a senhora estava em busca do Espírito Santo, busca de algo para a sua vida, né, na questão espiritual? O que te marcou mais nesse tempo? Sim, é lógico que além, né, desse contexto dessa voz, eu acho que o que mais assim me marca até hoje, mas foi o início, porque até então o Espírito Santo meio que ele falou assim, eu vou pegar essa mulher que fazia piada com tudo que eu fazia e vou transformar ela, porque eu fazia piada, eu falava, eu sei falar em línguas, também sei fazer aqueles barulhos, eu falava, não sei por que gritar, não sei por que fazer isso, fazer aquilo. E de repente eu me vi lá, e eu amo estar lá. E, assim, uma das experiências, assim, marcantes para mim, é lógico que eu desenvolvi esse desejo por cuidar de almas de um jeito tão lindo, a ponto de estar em casa e responder pensamento, que é muito louco isso. Eu acho que essa é uma das experiências, assim, mais malucas, assim, né? E a gente tem, né, o celular que acaba ajudando. Então, eu comecei a cuidar de uma alma em específico, que essa alma, tudo, tipo assim, tudo que acontecia, eu sabia, eu sentia. A ponto de falar assim, olha, não, eu tô conversando e falo assim, não vira os olhos para mim, porque eu tô vendo que você tá tipo, que saco, não fala isso para mim. Fala, não faz isso que eu tô vendo. E aí a pessoa fica assim, nossa, que louca. E eu falo, realmente é uma loucura, porque eu não sei como eu tô vendo, mas eu tô vendo. Então eu comecei a desenvolver, né, isso de ter essa percepção maior com o Espírito Santo. Agora, com relação a mim, isso cuidando do outro, né? Com relação a mim, eu lembro uma vez que eu estava no quarto, no meu lugar de oração, e foi muito forte para mim, porque às vezes é difícil para quem busca essa unção por causa do preço. E pelo fato de você ser, como é que eu posso dizer, diferenciado por você ser assim estranha, né? Quem entende tá sabendo o que eu tô falando, é que às vezes as pessoas te perseguem muito. E às vezes, nesse contexto, aí as pessoas acham que você quer aparecer, que você se acha, que você... Né? Eu já ouvi até falas dizendo, ela acha que só ela tem o Espírito Santo. Eu falei, gente, quando que eu faria isso? Nunca na minha vida que eu iria querer fracionar aquele que eu amo. Eu amo o Espírito Santo. E eu ativo. Todas as pessoas que eu tenho contato, que têm acesso a mim, sabe que meu ministério é impulsionar para que aquela dinamite que está em você possa, sabe? Por quê? Porque nisso a obra cresce, o espírito se alegra, e é algo que eu amo. Mas uma vez eu estava orando e eu estava muito assim, tipo, sensível, né? E eu falei para o Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me mostre o Senhor de forma tanto física. E eu senti um ombro encostar em mim. Sabe quando parece que tem alguém sentado do seu lado, que dá aquele... Gente, aquele dia eu chorei tanto e eu agradeci tanto ao Senhor, porque ele realmente me mostrou no físico o que eu já estava vivendo no espiritual, e algo foi tremendo. Então, de lá para cá, eu tenho várias experiências, assim, de coisas loucas que aconteceu. Me deu vontade do nada, me deu um país, África, Malawi, e eu quis ir lá, e o Senhor falou assim, eu tenho algo lá para te entregar. E eu fui lá, estive em contato com aquelas famílias, e foi uma viagem muito louca, porque eu passei em 2 lugares bem distintos, né? Eu fui
com o meu esposo, ele tem uma feira que ele faz do trabalho dele em Dubai, de Dubai nós fomos para lá, então olha o contraste. Então eu estava no lugar mais rico do mundo e no lugar mais pobre do mundo, só que eu vi mais alegria no mais pobre do que no mais rico, então, porque o eco daquelas pessoas quando eu chegava nas vilas, ia cantando, sabe, aquela voz, que eles cantam muito, cantando, e aquela voz vinha te abraçar assim, nossa, aquilo, sabe, foi fantástico assim para mim. Não voltei lá, não, né, tô orando ao Senhor, mas é um país que eu oro muito e que também deixei, né, algumas marcas lá, e eles me marcaram também, tem um momento assim, que eu tenho até um vídeo deles impondo as mãos sobre mim, orando, aquele monte de criança, ai, é muito lindo, ai, que saudade. Então eu sei que o Senhor ainda tem algo a desempenhar lá, mas o que aconteceu em mim foi tudo assim, foi muito louco, para todas as áreas. Então, o amor por almas, amor por povos, amor por, sabe, por cuidar, por impulsionar, por falar, vai, o Senhor é com você, o mesmo Espírito que está em mim está em você. E é isso, então esse é o meu ministério, assim, impulsionar. E às vezes confrontar também, eu acho que confrontar é um dos ministérios que eu fico mais assim, tipo... Fica mais assim, nossa... É porque é difícil, porque às vezes o Senhor dá a palavra para você, e independe de quem é, e você tem a escolha, você ou obedece. Então, aí você vai, aí quando você leva, né? Eu tenho até uma amiga que ela fala assim: seu ministério é de confronto. Eu falo, então, não é o que eu queira. Porque quando eu vai trazer aquela palavra, às vezes as pessoas ficam chocadas, né? Mas no final elas acabam vendo que é real. E eu acabo fazendo o que Deus está pedindo para eu fazer. Mas na libertação também era o que eu tinha muito medo. Acho que quem entra na área de libertação acho que tem muito medo no começo. Nossa, é muito louco isso. Eu lembro que o senhor começou a me treinar em sonhos. Eu lembro que eu falava pro pastor Dilei, não aguento mais sonhar com demônio. Ele falou, é porque o senhor tá te preparando. Eu falei, não tô preparada ainda, não. Não tá bom, meu Deus do céu. E sonhar com aquele tanto de demônio. Eu falei, meu Deus. E no começo dos sonhos, eu tinha medo dos demônios, né? E aí eu ficava, no sonho, eu tinha medo. E aí depois o senhor, aí foi indo. Tipo assim, aí um tempo pra cá, né? Tipo, depois que eu aprendi, entendi o que o senhor tava fazendo. No sonho eu ganhei força. Então, no sonho, quando eu vinha aquela coisa, no sonho para mim, eu falava, eu te repreendo em nome de Jesus, as suas mãos estão amarradas, seus pés estão amarrados e a sua boca amordaçada, porque você não tem poder nem de falar, nem me tocar, nem de vir atrás de mim. Então, no sonho eu me levantei assim, entendeu? Então, vai entender, né? Mas é uma área, assim, bem difícil, mas... Eu creio que Deus tem os seus meios, né? Só compartilhando, quer dizer, eu quando criança, né, minha mãe falava que acordava assustada, porque de madrugada, de noite, assim, eu gritava, dormindo, eu gritava, né? Mas eu gritava expulsando já os demônios desde criança. Uau! É bem assim. Não, imagina, você tá lá dormindo, a sua mãe, e você, em nome de Jesus! Aí a sua mãe, tipo, o que tá acontecendo? Aí, não sei se a senhora conheceu a saudosa pastora Cida Campos, né? A mãe do pastor Claudinho. Ela falava assim, não, Deus tá chamando ele desde criança. Deus tá chamando ele, Deus tem algo para ele, né? E aí, só aproveitando essa deixa, né? Mas é benção, né? E hoje a pastora faz que é uma benção, né? Se vamos por manifestar, a senhora não corre, né? Eu não corro mais. Acho que se fosse eu tivesse sido treinada, eu ia correr. Falar, não, pelo amor de Deus, né? Não, ai que medo. Porque a gente brinca, né? Tem uma... Né? Não estou aqui para acusar ninguém, mas tem uma pessoa que a gente estava conversando uma certa vez e se manifestar. Eu corro de perto. É verdade, tem gente que corre, mas é muito curioso. É o que aconteceu comigo no sonho, né? Tipo, no começo eu corria deles, então eu tinha medo. Depois o Senhor foi, tipo, mostrando. Então já teve vezes, sabe quando você tá dormindo e meio acordado, que você sente que a sua boca tá mexendo? E você tá lá, em nome de Jesus. Aí eu pensando, meu marido escutando, ele falou, meu Deus, o que essa mulher tá fazendo? Mas no sonho acontece mesmo isso. Então, como eu falei para você, o Senhor, ele sempre trabalha comigo no sonho. Então, eu tenho muitos sonhos. Eu sonho que estou pregando. Eu sonho que estou... Às vezes eu vejo mensagem. Eu prego no sonho a mensagem. Eu acordo e escrevo a mensagem. Eu sonho que estou em lugares diferentes. Eu sonho... Sabe?
o sonho é bem, assim, um fator bem importante para mim, e eu levo muito em consideração, porque foi através do sonho, né, que ele me chamou. Então, é onde ele fala comigo. Que bênção. E, olha, queridos, deixa eu só fazer um parente aqui. Você que está assistindo aí, nós estamos com a pastora Márcia Pacheco, aqui participando conosco do nosso podcast, e eu quero pedir para você deixar o like aí no vídeo, se inscrever aqui no canal do YouTube, tá bom? Ativar o sininho das notificações, em nome do Senhor Jesus. E, pastora, nós já estamos caminhando quase para o final aqui, mas eu gostaria que a senhora falasse um pouco para quem tem anseio, para quem tem sede do Espírito Santo e acha assim, eu tenho orado, mas parece que cada vez que eu oro, parece que o Espírito Santo se afasta de mim, né? Qual conselho que a senhora daria para essas pessoas, para elas se aproximarem mais do Espírito Santo, né? Sim. Primeiro, eu acho que tem a ver um pouco também com o que eu escrevi, não ter medo. Porque o Espírito Santo, ele testa você também na sua coragem. Por isso que diz que o Espírito Santo, ele vem sobre nós, nos dando, né, coragem, força e não medo, né? E não para que você não tenha se acovarde disso. Então, um espírito de força e não de covardia. Então, tem muito a ver com isso, porque quando ele vem dessa forma, ele sempre vem para um propósito. Então, quando você clamar ao Senhor, falando, Senhor, eu quero, derrama sobre mim mais poder, você tem que apresentar o para quê. Não adianta pedir poder só por poder. Você tem que pedir poder para algo. Sempre foi assim. Então, derramarei poder para que vocês sejam minhas testemunhas. Então, para quê? Então, eu penso que nessa busca você tem que sempre ter um porquê. Então, o Senhor me dá poder para quê? Para lutar para a alma do meu filho. Senhor, me dá poder para ministrar minha família. Senhor, me dá poder para hoje levar a palavra naquele lugar. Senhor, me dá poder. Então, sempre para algo. E aí o Senhor vem e derrama mais poder sobre você. O Espírito Santo, ele não é fracionado, ele não é. Mas a unção, essa é fracionada, que tem a ver com aquilo que você busca. Como eu falei, tem um preço. E eu, tipo assim, minha trajetória, leio todos os livros que falam com relação ao Espírito Santo. Eu amo ver ministrações, Kathleen Kuhlman, né, da própria Aimee, no caso do Benihim. Então, são o que me ativa. Então, é isso. E aí, no secreto. Então, eu busco, eu falo, Senhor, as canções que eu mais ouço têm a ver com o Espírito Santo. Então, tem muito isso. Eu costumo falar para os meus filhos que existe uma espécie que é tão apaixonada pelo Espírito Santo que não consegue ficar sem ele. Então, eu penso assim, você quer viver isso? Quer ter essa experiência? Se apaixone pelo Espírito Santo. Entenda que ele é uma pessoa. Porque as pessoas pensam, é uma força, um poder. Não, não é só isso. Ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Ele está aqui agora, ele está do meu lado, ele está do seu lado. E por ser uma pessoa, se você o trata assim, ele se manifesta mais ainda para você. E ele derrama unção, óleo fresco sobre a sua vida todo dia. Porque tem gente também, pastor, essa semana eu estava refletindo, até ministrei ontem, que vive do óleo do passado. Sabe aquele óleo de fritura que você já fritou lá, não sei quantas coisas dentro daquele mesmo óleo? Aquele óleo lá é do passado, não fica mais. O alimento não fica com aquele sabor bom. Óleo bom é óleo fresco, é óleo que você, sabe, espremeu e ter aquele seu. E aí, então, às vezes fala assim, eu lembro daquele tempo que era tão bom. Não. E falei, por que não pode ser bom agora? E uma das coisas que essa semana eu tô refletindo muito, né, tá tendo várias polêmicas, e as pessoas estão machucando muito o Espírito Santo, né, às vezes fingindo que tá falando em línguas, às vezes fazendo piada. Isso faz com que a gente que é dessa espécie, às vezes fica, sabe, chora e sente aquela dor, porque se o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e as pessoas estão machucando ele. Imagine o quanto que isso não dói. Então, e tomar cuidado com isso, porque um dos maiores, o pecado que não é perdoado é contra o Espírito Santo. Então, ele é uma pessoa, ele é sensível, ele é forte, ele é potente, ele, tipo, ao mesmo tempo que ele é sensível, ele é potente, mas ele também tem ali o seu, né, para você também não tocar, né? Senão dá ruim para você. Então, melhor ter o Espírito Santo sempre como alguém que você ama muito e que te ajuda, que te potencializa, que fala com você. E aí trazer ele para dentro de você, não só
como um poder, mas como uma pessoa. Fala, fica aqui comigo, senta aqui comigo, conversar com ele dessa forma, é isso que eu faço. Tá certo, então tá aí, né, para você que quer buscar o Espírito Santo, tá aí o conselho da pastora Márcia para você, né, buscar aí o Espírito Santo, você se revestir do Espírito Santo, e nós estamos já caminhando aqui para o final de mais um podcast, mas antes de nós partirmos aqui para o final, pastora, eu gostaria que a senhora liberasse uma palavra para quem está nos assistindo, né, liberasse uma palavra de fé para quem está nos assistindo, alguém que precisa de uma palavra especial, direcionada, um direcionamento, né? Em nome do Senhor. Eu gostaria que a senhora liberasse essa palavra para quem está nos assistindo. Nós já vamos partir aqui para o momento da oração. Amém. Então tá. Então vamos lá. Então, assim, o que eu declaro sobre a sua vida? Busca ele. Busca o Espírito Santo, sabe, com mais força, que a sua. Faz uma reserva de óleo. Porque hoje, às vezes, a gente está vivendo muito desse óleo do passado ou do óleo que a gente tem agora. Mas o Senhor, nesses tempos que a gente está vendo que está acontecendo tanta coisa, Jesus está às portas. Então, eu diria para você, faça reservas de óleo, sabe? Encha mais, né? Mais vasilhas de óleo para que você tenha reserva, para que quando o Senhor chamar, você possa dizer, Senhor, eu tenho óleo para a noite inteira, para quando o noivo bater na porta, quando a trombeta tocar, você ter óleo e ainda ter óleo reserva. Então é isso que eu tenho para você. Então busque mais. E busca mais, querido. Às vezes as pessoas pensam assim, eu vou ficar 3, 4 horas orando. Eu não fico 3, 4 horas de joelho orando, mas eu oro o tempo todo. Eu oro dormindo, eu oro, eu sonho que estou orando. Por quê? Porque a oração começa a fazer parte da sua vida. Então, você está dirigindo, você ora. Você está comendo, você ora. Você está fazendo algum trabalho, você está no seu trabalho, você ora. Ora o tempo inteiro, ora sem cessar, clame ao Senhor. E nisso o Espírito Santo vai se manifestando cada vez mais na sua vida, de forma a te ajudar naqueles desafios que você tem como impossível. E o Senhor fala, não é possível porque o meu poder, né, te aperfeiçoa, o meu poder te encaminha, te impulsiona. E é isso, então busque mais, é tempo de mais. E não é só ir à igreja. Presta atenção nisso. Não é só ir, não é só você. Até me emocionei agora porque falo do Espírito Santo. Não é só você estar, mas é você ser. Seja igreja. Seja a mulher que Jesus ama, porque é essa mulher que ele vai vir buscar. Essa mulher esperada, adornada, que ele vai vir buscar. Entendeu? E também quando tiver qualquer polêmica falando da igreja ou falando de qualquer coisa, não se envolva, porque ninguém mexe na mulher que Jesus ama, porque você não sabe o que aconteceu lá. E hoje as redes sociais fazem cortes e fala disso, fala daquilo, porque a igreja tal, igreja tal, igreja tal. Não, tem um respeito pela mulher que Cristo ama. Porque ele caminha entre os candelabros, ele conhece todas as igrejas, seja Laodiceia, Esmirna, seja qual for o problema de cada uma, ele sabe, ele caminha. Se ele caminha, quem somos nós para falar de quem ele ama? Cuidado. Ah, joia! Que benção, né? Palavra abençoada. Grave essa palavra aí no seu coração, né? Grave em nome do Senhor. E nós vamos entrar em oração agora. Eu vou estar orando por vocês que estão nos assistindo, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. E a pastora Márcia também vai estar orando por você. Eu oro, a pastora Márcia ora, e aí eu volto aqui fazendo as considerações finais, mas eu quero louvar a Deus, pastora. Eu falo que, não me diminuindo, mas eu falo que esse canal ainda é pequeno, mas Deus está abençoando tanto, né? E eu quero louvar a Deus pelos 222 inscritos que nós temos aqui, né? 222 inscritos aqui no canal. Lembrando que todos vocês que são inscritos no canal, eu estou orando por todos vocês, tá bom? Eu tenho um caderninho onde eu anoto todos que se inscrevem no canal, né? E eu estou orando por cada um de vocês, especial, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, fica aí em nome do Senhor. Lembrando você também que nós temos nossos vídeos aqui, os nossos devocionais, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às
9h30, nós estamos aqui, estamos estudando, pastora, o livro de Efésios, nós estamos falando sobre a segunda oração de Paulo. Uau, né? Muito bom. Né? Então, nós estamos estudando e está uma bênção. Eu quero convidar você que pode, claro, vem estar conosco nesse devocional de segunda a sexta-feira e quinta-feira. Cada quinta-feira nós estamos trazendo aqui um pastor, uma pastora, um homem, uma mulher de Deus especial, né, trazendo uma palavra. Né? Tivemos aqui 2 dias especiais, né, que alguns pastores que não puderam estar conosco, não tiveram como, né, mas queriam estar conosco ao vivo, então eu fiz 2 lives especiais, né? Eu fiz uma na quarta-feira à tarde, né, com um pastor lá da Bahia, né, diretamente lá da Bahia, né, que esteve conosco, e também, né, na sexta-feira de manhã com o pastor Jefferson, lá da Quadrangular da Vila Maringá, né, que também não podia estar conosco, não tinha como nem, né, aí nós fizemos esse horário com eles, e hoje, né, nós estamos aqui com a pastora Márcia, e quinta-feira que vem vai ter outro convidado, e assim vai, em nome do Senhor Jesus. Amém, muito queridos? Muito bom, glória a Deus. Então, nós vamos orar, eu vou unir a minha fé com a fé da pastora, e vamos orar, vamos clamar a Deus por você. Se você tem aí um problema, se você tem uma causa, né, uma doença, uma enfermidade, creia que Deus pode curar, Deus pode restaurar, Deus pode mover céus e terra a seu favor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está falando com você um homem que viveu milagres, porque eu falo, pastora, não sei se a senhora conhece meu testemunho, né? Mas eu falo que eu sou um milagre vivo de Deus. Glória, né? A Deus por isso. Uma criança que foi desenganada pela medicina, e hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, né? E a pastora Márcia, né, uma mulher de Deus que Deus escolheu aí para sacudir, para ganhar almas em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos entrar em oração por você, queridos, em nome de Jesus, e aí nós voltamos aqui fazendo a consideração finais, tá bom? Então, se você tem o seu pedido de oração, deixa aí nos comentários o seu pedido de oração, tá bom? Nós vamos estar apresentando a Deus em nome do Senhor Jesus. É momento de oração, é momento de clamor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai, pedimos a tua bênção agora, Senhor amado. Primeiramente, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida da pastora Márcia, Pai, que dispôs, ó Pai, esse tempo para estar conosco aqui, Senhor. Meu Deus, tenho certeza, Pai, que foi um tempo de aprendizado para as nossas vidas, onde pudemos ouvir, Pai, um testemunho, pudemos ouvir coisas maravilhosas, Pai, que o Senhor tem feito na vida da tua serva. Meu Deus e meu Pai, e agora, Senhor, eu peço uma bênção especial para cada pessoa que está nos assistindo. Eu não sei, Pai, o que essas pessoas estão passando, eu não sei se estão enfermas, Senhor, mas se estiverem enfermas, nós declaramos a cura sobre ela, nós declaramos a cura sobre ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Agora eu peço que o Senhor use, Senhor, a pastora Márcia, que vai continuar orando por essas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós apresentamos, Senhor, cada um dessas pessoas, Pai, que está disposto a conhecer um pouquinho mais, Senhor, do Senhor, de como o Senhor atua, de como o teu Espírito Santo age sobre a vida de cada um. Pai, eu apresento a vida deles agora, eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo toda dor de alma, toda dor de espírito. Pai, no nome de Jesus, que essas pessoas sejam curadas, transformadas pelo poder do Espírito Santo. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode agir através dessa oração, que as pessoas podem ser tocadas por essa virtude, e eu envio, Senhor, através da fé, somando junto com o pastor, Pai, a nossa fé em concordância com essas pessoas. Senhor, que haja libertação, que haja transformação de mente, Pai, para que sejam capazes de compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, que haja, Senhor, na mente, no intelecto, Senhor, um transformar, que o Senhor leve cativos os pensamentos à mente de Cristo, para que essas pessoas sejam livres, Pai, de qualquer cadeia, de qualquer vício, de qualquer coisa que possa prendê-las e não permitir que elas enxerguem a sua vontade, Pai. Eu te louvo e te agradeço por essa tarde maravilhosa, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade
eternidade. Te agradeço, Senhor, porque em tudo o Senhor se faz presente, em tudo o Senhor se mostra, em tudo o Senhor é real. Pai, que o Senhor possa, Senhor, mostrar a essas pessoas o quanto o Senhor é real na vida delas e que o Teu Espírito Santo possa conduzir, Pai, o dia a dia delas e que elas sintam a Tua presença, que elas sintam o Teu Espírito Santo, a abraçá-las neste momento com poder e glória, que o Espírito Santo de Deus possa tocar a alma, o espírito, que possa passar, deixando eletricidade, deixando cura sobre cada uma dessas pessoas. Eu ministro o poder do Espírito e o nome de Jesus, que é libertador, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Amém, glória a Deus. Deus, que bênção, né? Que bênção, queridos. Chegamos ao final de mais um podcast, Palavras de Fé. Eu quero agradecer mais uma vez a pastora Márcia, quero agradecer cada um de vocês que se inscreveram, que se inscrevem aqui no canal do YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Pastora, sem palavras, muito obrigado. Eu gostaria que a pastora deixasse aí as redes sociais, como que as pessoas podem fazer para entrar em contato, tanto na área profissional quanto na área espiritual, né? Sim. Então, eu tenho três, né? Três Instagram. Um é o meu pessoal, que é só @marcia.pacheco, que ela tem coisas minhas de viagem, coisas assim. Tem Pastora Márcia Pacheco, que é onde você vai encontrar as coisas voltadas aí para essa parte espiritual. E como psicóloga, né? Que a gente tem que separar aí os processos. Como psicóloga, você vai me encontrar lá no Psico Márcia Pacheco, né? No Instagram, eu tô lá. E aí você pode, né, mandar uma mensagem lá também, pedir oração no meu de pastora, e eu vou estar lá com você sempre ali à disposição. E é isso. Então eu agradeço também, eu agradeço a oportunidade, você que parou esse tempo para conhecer um pouquinho, né, da minha pessoa também. Então eu agradeço a sua curiosidade, né? A gente precisava de muitas horas aqui para contar toda a loucura que eu já vivi ou que eu vivo, né, na presença do Senhor. Eu costumo dizer, algumas pessoas chamam a presença de Deus. Algumas pessoas querem a presença de Deus. Eu costumo dizer, para mim, isso não é nenhuma vanglória ou algo assim. Eu costumo dizer, o Deus em cuja presença eu estou. Porque o Salmo 91 faz parte da minha vida. Um dia eu posso contar, né, as loucuras que eu vivi também na minha infância com meu pai, né, com a bebida e que eu lia os textos para ele de Salmo 91. Mas Salmo 91 é o Salmo da minha vida. Então eu desejo Salmo 91 para a sua vida, que você possa habitar no esconderijo do Altíssimo e poder dizer, o Deus em cuja presença eu estou. Beijo no seu coração, feliz de estar com vocês. E até a próxima, se o pastor me convidar de novo. Eita, Com certeza agora! vai ter mais vezes, com certeza, amém? Nós vamos Muito fazer uma bem. live de casais. Olha que bênção! E tem assunto, gente, são muitos anos aí na ativa. Mas para isso eu preciso ter alguém que... Vamos orar então, Senhor, envia aí a digníssima para o pastor, tá? Né? Oh Deus! Amém? Nós estamos brincando aqui. Traz a Eva, Jesus, traz a Eva, a Nós estamos Rebeca, brincando aqui, mas é benção, né? Queridos, glória a muito Deus. obrigado, pastora, muito obrigado. Que Deus abençoe muito a sua vida, sua casa, seu ministério, Amém. seu esposo, enfim, a família. Que Deus derrame aí chuvas de bênção, realize todos os sonhos, projetos, em nome do Senhor Jesus. E Amém. você que está nos assistindo, Deus abençoe você. Eu te espero amanhã, 8h30 da manhã, tá bom? 8h30 da manhã, no nosso devocional. Que Deus te abençoe, um forte abraço, fique com o Senhor, fique com Deus e não se esqueça nunca, hein? A tua vitória é a minha alegria. Deus te Glória. abençoe, um forte abraço, beijão no seu coração e tchau, 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 tchau e tchau, tchau. Deus te Tchau. abençoe.